Casas construídas com o objetivo de atender as pessoas que precisam de uma moradia. Pessoas que vivem aí sem uma casa própria, sem dinheiro para comprar, padrões populares para garantir o acesso a um benefício que é a moradia. Essas moradias, essas casas foram invadidas por bandidos, por criminosos. Você está vendo as imagens aéreas do Torquato Neto, zona sul de Teresina, um dos maiores aglomerados habitacionais da nossa cidade, com apartamentos, com casas, todas desenhadas e planejadas para atender a população mais carente, mais pobre. 1.600 unidades habitacionais aproximadamente, 2.700 apartamentos construídos para atender a essa camada da população. Mas nos últimos tempos, criminosos, integrantes de facções criminosas, começaram a ocupar esses espaços, invadir essas casas, transformar moradias populares em local de cometimento de crime, em quartel-general de bandido, em grupo faccionado, organizado dentro desses espaços. Hoje a polícia fez uma operação, uma mega operação, para expulsar essas facções lá do Torquato Neto, para retirar do conjunto habitacional popular os bandidos, os criminosos que invadiram as casas sem ter direito de invadir, que expulsaram os proprietários ou aquelas pessoas que se beneficiaram dos programas sociais para cometer os crimes. Eu vou trazer aqui informações a respeito desse conjunto, que é enorme, que é imenso e que dá a nós uma ideia da dimensão desse espaço. Porque você que não mora na zona sul de Teresina, você que não conhece a região, pode eventualmente pensar que nós estamos falando de um conjunto habitacional de menor porte, que engloba ali 2 ou 3 quarteirões, quem sabe? Não. É uma área habitacional enorme. No mapa, aqui no nosso Jornal do Piauí, você tem uma ideia do conjunto do residencial, do Torquato Neto, na zona sul da capital. Região sul, perto ali do Residencial Canilheiros, perto do Clube do River, aqui na cidade de Teresina. É essa região aqui que foi alvo da operação da Polícia Federal. Conjunto residencial Torquato Neto, com 1.692 unidades habitacionais, 38 casas, 10 quarteirões, estamos falando de um bairro que foi alvo de operação. Um bairro, não foi um endereço, um bairro. 144 casas e apartamentos foram invadidas por esses criminosos. São 9 blocos de apartamentos, 10 quadras e 38 casas. Alvo da ação dos bandidos, alvo da facção criminosa. Objeto dessa operação bem-sucedida, grandiosa, feita aí pela Polícia Civil do Estado do Piauí. Nájila Fernandes vai trazer as primeiras informações no Jornal do Piauí aqui para nós. Nájila, um bom dia para você. Desde o começo dessa manhã, você está acompanhando o trabalho da polícia lá no Torquato Neto, lá perto, para saber exatamente qual é o resultado. E é impressionante, desde os primeiros momentos que nós vimos as primeiras imagens trazidas a nós pelo Cardoso, o cinegrafista que acompanhava você, a gente já ficava espantado com a mobilização policial para atender a necessidade de retirar bandidos do Torquato Neto. Exatamente, Joelson. Bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Nós que acompanhamos de perto essa mega operação, Joelson, eu e o nosso cinegrafista Francisco Cardoso, nós também nos surpreendemos com o grande aparato policial que resultou em diversas prisões. Você já fez um resumo e eu lembro, Joelson, você mostrando esse mapa agora ali do Torquato Neto, eu lembro que logo que os primeiros moradores dessas unidades habitacionais adquiriram esses imóveis, a felicidade dessas pessoas por estarem conseguindo naquele momento, conquistando ali um sonho de muito trabalhador brasileiro, que é a casa própria. E o fato é que atualmente, segundo a própria polícia, alguns moradores foram expulsos desses imóveis e esses imóveis acabaram virando verdadeiras bases operacionais de organizações criminosas que atuam na zona sul de Teresina, não só no Torquato Neto, mas em diversos outros bairros. E esse é só um dos pontos que motivou a polícia a deflagrar a Operação Draco 211 na manhã desta terça-feira. Draco 211, operação retomada. Outros pontos que eu destaco aqui, Joelson, que também são desdobramentos de um mega trabalho de investigação da Polícia Civil do Estado do Piauí, é o fato de um policial, um agente da polícia, ter tido a residência dele invadida por integrantes de organizações criminosas. Inclusive, essa residência também foi alvo de diversos disparos desses integrantes dessa organização.
Um outro ponto também citado pela polícia foi um gado que foi roubado para a realização de um churrasco comemorativo por integrantes dessa facção criminosa, comemorando ali os seus feitos, né? Diversos feitos envolvendo inclusive o tráfico de drogas. Mais um ponto destacado na manhã de hoje pela polícia como desdobramento, Joelson, dessa mega operação foi a morte de um homem identificado, muito conhecido como Bartô. Ele seria um integrante rival, integrante de uma organização criminosa rival, e ele também foi morto. Como você mostra nas imagens, uma mega operação envolvendo aí diversas forças de segurança, diversas diretorias, setores diferentes da segurança aqui do estado do Piauí e específicos de Teresina também. Joelson, ao todo, 144 apartamentos do residencial Torquato Neto foram alvos dessa operação deflagrada na manhã desta terça-feira. A polícia tinha como objetivo também dar cumprimento a 14 mandados de prisão. E além de todo esse aparato da polícia, a gente também constatou a utilização de drones, que ajudaram ali no próprio momento da operação a mapear toda a área e evitar até que alguns criminosos tentassem fugir durante a chegada da polícia. Joelson, inúmeros policiais. Daqui a pouco a gente vai até tentar aqui contabilizar a quantidade de homens que atuaram nessa operação com o próprio delegado Charles Pessoa, que é coordenador do Draco, que estava à frente dessa operação e que já costuma, né? A cada operação está sempre à frente no comando da atuação policial. Já posso adiantar para você que foram dezenas de viaturas, inclusive a utilização também do próprio helicóptero da Polícia Militar, enfim, todos os dados dessa operação, incluindo quantas prisões, né, foram realizadas, se a polícia conseguiu dar cumprimento aos 14 mandados de prisão, que era o objetivo da operação. Lembrando que teve também mandados judiciais de busca e apreensão. Então, todo o resultado, todo o apanhado, daqui a pouquinho a gente vai ter numa entrevista com o coordenador do Draco, o delegado Charles Pessoa. Joelson. Daqui a pouquinho, Nájila. Inclusive, só queria trazer aqui uma observação que você fez hoje, ao vivo, no Notícia da Manhã, enquanto a operação estava acontecendo. Ela era tão grande, ela era tão enorme, que a Nájila, você teve dificuldade, Nájila, de entender quais eram os endereços alvos dessa operação. Até que se entendeu que 144 casas eram objetos do trabalho da polícia. Eles praticamente cercaram o Torquato Neto, né, Nájila, hoje de manhã? Praticamente todo o residencial cercado por policiais, dentro e fora dos blocos ali. Quem conhece a região sabe que são blocos, quadras diversas, Joelson. Então, é claro que a nossa equipe não tinha condições de estar ali em todos os pontos, né? Então, onde a gente podia, a gente circulava. O Francisco Cardoso, inclusive, aqui está de parabéns, porque conseguiu quase que fazer um quarteirão inteiro caminhando com a câmera no ombro para poder mostrar em tempo real o que estava acontecendo pela manhã, enquanto a operação era deflagrada. A presença de policiais chamou a atenção, inclusive, dos moradores que logo cedo saem de casa para trabalhar, para os seus compromissos. Quem passava pela rua também e a polícia identificava ali alguma atitude suspeita, algum volume de bagagem, também era parado, havia ali uma investigação rápida para poder dar continuidade à operação. Mas, Joelson, confesso para você, chamou a atenção e, ao todo, 144 apartamentos, como você disse, foram alvos dessa operação. Obrigado, Nájila. Daqui a pouco eu volto com você para trazer mais informações a respeito dessa operação. Olha, são 1.622 apartamentos que tem lá e 144 estavam invadidos por bandidos que expulsaram as pessoas que deviam estar lá. É de 8% a 9%, estamos falando quase 10% do conjunto do residencial Torquato Neto ocupado irregularmente por criminosos. É muito sério isso. A gente às vezes não se dá conta, ou quando se dá conta, a coisa já avançou de tal maneira sobre os nossos próximos, sobre os nossos vizinhos, sobre as casas no nosso entorno, no nosso bairro, no nosso conjunto habitacional, que depois, quando a coisa explode, quando ela acontece, já está cercada de uma tensão enorme. É policial militar cercado, é boi sendo roubado para fazer churrasco. Todo esse tipo de absurdo o Torquato Neto testemunhou. E agora a polícia agiu. Nós vamos trazer, inclusive, na semana passada, o secretário de Planejamento esteve aqui no estúdio do Jornal do Piauí e falou que esse era um problema do Minha Casa Minha Vida hoje na cidade de Teresina. A ocupação feita por criminosos, por bandidos.
Nós levamos a questão, inclusive, para o delegado Anchieta Nery, que confirmou que haveria uma operação em breve para resolver a questão. Tá aí. Está feita a operação da polícia, daqui a pouco detalhes, inclusive a expectativa da fala do secretário de Segurança. A Nájila Fernandes foi lá e traz os detalhes do Jornal do Piauí. Em vários pontos do residencial, a identificação da facção criminosa atuante na região. Um núcleo dessa organização foi desarticulado nesta terça-feira pela polícia, na Operação Draco Retomada, de número 211, no bairro Torquato Neto, zona sul de Teresina. A polícia deu cumprimento a 14 mandados de prisão. O coordenador do Draco, o delegado Charles Pessoa, destaca que as medidas são resultado de desdobramentos investigativos relacionados a crimes graves ocorridos na região, como execuções, tráfico de drogas e invasões de propriedades. Uma demonstração da força e da organização do nosso Estado, e o nosso objetivo é cumprir medidas cautelares de busca e apreensão em 140 imóveis, com diversos mandados de prisão, em razão de algumas situações que aconteceram aqui no Torquato Neto. O próprio secretário relatou no lançamento do Pacto pela Ordem que a gente ia iniciar de fato e de direito aqui na região do Torquato Neto por alguns motivos. Um deles foi a situação que envolveu algumas ameaças a um colega policial militar, inclusive foi noticiado pela imprensa, e hoje nós viemos demonstrar para essa criminalidade o tamanho e a força da família Segurança Pública aqui no nosso estado. Entre as armas apreendidas, esse revólver de uso restrito. As outras equipes que estão em outras áreas também já apreenderam arma de fogo. Essa arma foi localizada debaixo de uma cama, né, acondicionada numa camiseta, justamente para que a polícia, ao realizar as vistorias, não tivesse dificuldade. Mas a nossa equipe foi certeira e chegou no armamento. É uma arma de calibre restrito, portanto, ela é uma pena considerável em razão da restrição do porte desse tipo de armamento. Todo o residencial Torquato Neto foi cercado por um aparato policial envolvido na operação. O uso de drones completou o monitoramento, mapeando a área e evitando qualquer fuga. Toda a atitude suspeita foi investigada pelos policiais, até mesmo por quem passava na rua. 144 apartamentos foram alvos de mandados judiciais de busca e apreensão. As investigações apontam também a utilização de imóveis como esconderijos, depósitos de drogas e comercialização de entorpecentes. Segundo a polícia, alguns moradores já foram expulsos de apartamentos que foram transformados em bases operacionais da organização criminosa. Diversos relatos de criminosos invadindo o apartamento aqui na região do Torquato Neto, expulsando os moradores e usando esses imóveis como ponto da própria organização criminosa. Hoje nós estamos aqui também com um dos objetivos, que é devolver para os seus legítimos proprietários esses imóveis que foram invadidos por essa criminalidade. Recentemente também foi divulgado na imprensa um vídeo aí de criminosos fazendo um churrasco aqui. Eles furtaram um bovino e fizeram um churrasco aqui na região, inclusive nesse imóvel aqui que nós acabamos de cumprir prisões e busca e apreensão. Só no local nós prendemos 3 irmãos, 3 integrantes da mesma família, os 3 fazem parte da facção criminosa e foi apreendido inclusive uma pistola com esses criminosos. Você vê que não foi qualquer operação, você vê que não foi qualquer invasão, não. São pessoas que precisam de casa. Às vezes acontece, a pessoa não tem onde morar, uma casa está abandonada, o outro que era para receber não foi receber, aí a necessidade o cara vai lá e ocupa. Mas neste caso não, crimes envolvidos nesse episódio. Vou voltar a falar a respeito desse assunto, que a Nájila está acompanhando tudo a respeito dessa operação e vai trazer detalhes ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Nájila Fernandes, mais uma vez, boa tarde para você.
Oi, Joelson, boa tarde novamente a você e a todos que estão nos assistindo agora. Inclusive, aí na reportagem, Joelson, nós citamos que haviam 14 mandados judiciais, 14 mandados de prisão, mas como resultado a polícia conseguiu realizar 20 prisões. Inclusive, o próprio delegado Charles Pessoa, que é coordenador do DRACO, citou aí na reportagem a prisão de 3 irmãos. Ou seja, a gente tem aí nessa operação o registro de mais uma família, com vários integrantes envolvidos com tráfico de drogas e com outros crimes dentro desse núcleo de uma operação criminosa. E o objetivo dessa operação da DRACO 211, Operação Retomada, foi justamente desarticular esse núcleo que atuava ali no Torquato Neto e também em outros bairros da região da Zona Sul aqui de Teresina. Quem vai passar mais detalhes e o resultado completo dessa operação é o delegado Charles Pessoa, já está aqui ao meu lado, ele que é coordenador do DRACO. Delegado, muito bom dia para o senhor. 14 mandados de prisão, mais 20 prisões ao todo. Isso significa dizer que houveram ali prisões em flagrantes também? Isso, Nádia, Joel, todos os telespectadores da TV Cidade Verde, 20 pessoas presas até então, armas apreendidas, celulares, materiais que vinculam todos esses indivíduos a essa facção criminosa, e uma operação muito exitosa, Uma ação no contexto do Pacto pela Ordem, atendendo a diretriz tanto do nosso secretário como do nosso delegado-geral Luciquei, com ação integrada e que envolveu todo o sistema de segurança pública, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e o próprio papel do Poder Judiciário e do Ministério Público, que entendeu a importância do deferimento dessas medidas cautelares. E hoje nós visitamos a região do Torquato Neto, mas o nosso propósito, o nosso objetivo é estender ainda mais essas ações e visitar todas as regiões da capital e do interior do estado onde a gente identificar a presença desses criminosos. Nós já temos uma série de ações prontas para serem deflagradas na sequência em outros residenciais aqui em Teresina, tanto na Zona Sul como em outras regiões da capital, com esse propósito maior de jamais permitir que essas facções criminosas influenciem na rotina das famílias piauienses. Delegado, eu queria que o senhor passasse para a gente de que forma esse grupo ele costumava agir, principalmente ali no residencial e nos bairros também próximos, porque o senhor até citou diversos desdobramentos que levaram à deflagração dessa operação hoje pela manhã. Isso, nós identificamos alguns criminosos, inclusive esses 3 irmãos. Eles são oriundos da Zona Leste da capital, mas migraram ali por Torquato Neto em razão da instalação dessa célula do Bonde dos 40. Então, eles foram se juntando em algumas regiões, em alguns blocos e apartamentos ali do residencial Torquato Neto, fazendo diversas reuniões e, infelizmente, organizando essa estrutura dessa célula criminosa, com vários objetivos, Inclusive, eles ameaçaram recentemente um policial militar, isso foi notícia na imprensa aqui no Piauí, e hoje nós retornamos para demonstrar a grandeza, o tamanho da família da segurança pública. Além disso, eles praticaram outras ações, fizeram um churrasco em alusão a em comemoração a alguns crimes que eles tinham praticados, inclusive eles divulgaram nas redes sociais algumas imagens, filmagens desse churrasco, identificamos os responsáveis por essa ação, dentre eles, esses 3 irmãos. E um dos casos que foi bastante relatado, inclusive pela própria Cidade Verde recente, em uma entrevista do Joelson, o próprio delegado Anchieta, Joelson, acho que ele relatou para você que a gente já estava com umas ações prontas para serem deflagradas, que foi justamente de alguns moradores, que foram expulsos do residencial Torquato Neto. Eles foram expulsos justamente por esses membros dessa facção criminosa, e esses indivíduos começaram a usar esses imóveis, esses apartamentos, para fins ilícitos, tanto para reuniões da própria organização, uma espécie de local, de ponto de encontro para operacionalizar as ações criminosas, vendo o tráfico de entorpecente, reuniões das facções, homiziar indivíduos criminosos foragidos do sistema penitenciário e da justiça. Então, identificamos essas situações e o secretário determinou que a gente adotasse algumas medidas. Quando eu falo a gente, é todo o sistema de segurança pública. Hoje nós fomos lá com mais de 140 medidas de busca e apreensão e de muitas prisões. Mas esse é apenas o primeiro passo de uma série de ações que serão deflagradas na sequência, dentro desse contexto, Pacto pela Ordem. O Joelson tem uma pergunta lá no estúdio para o senhor, pois não, Joelson? Olha, esse fato, nós não estamos falando de invasão de casa, é expulsão de moradores. As pessoas foram expulsas das suas casas para essa ocupação. Delegado,
O que é que vocês fizeram depois dessas prisões? Essas casas estão lacradas, foram fechadas, vão ser entregues à prefeitura, as pessoas que foram expulsas vão voltar. O senhor sabe algo a respeito do depois da Operação do Drácula? Joel, o próprio Pacto pela Ordem ele tem vários eixos de atuação. Esse eixo voltado para a repressão, que é justamente com as buscas e as prisões, e um eixo ali que visualiza a parte social, né? Hoje, no decorrer do cumprimento das medidas cautelares, em alguns apartamentos nós entramos com a utilização ali de um pouco da força, né, para romper os obstáculos, em razão da complexidade do nível de periculosidade dos indivíduos que estavam dentro desse imóvel. Alguns apartamentos foi uma visita cordial, cortês, onde nós fizemos uma entrevista com os moradores, nós estamos fazendo um levantamento, inclusive o cadastro dessas pessoas, para a gente identificar os reais proprietários. Depois que a gente tiver com todas essas informações coletadas, a própria Secretaria de Segurança Pública, junto com outras instituições e outros órgãos, vão adotar umas medidas para que a gente consiga realmente devolver, de fato e de direito, esses imóveis para os seus legítimos proprietários. E, principalmente, Joés, para que eles retornem ao contexto do residencial Torquato Neto, com tranquilidade, com segurança, e é esse o nosso objetivo, de proporcionar não apenas a moradia, mas também essa paz social para aquelas pessoas que, em sua grande maioria, a imensa maioria das pessoas que residem no residencial Torquato Neto são cidadãos e cidadãs de bem. Inclusive, Joelson, nossa produção entrou em contato com a Caixa, né, para saber, de fato, o que pode ser feito a partir de então, diante de todas essas informações repassadas pela polícia. A Caixa Econômica Federal informou que está apurando o caso e, quando tiver as medidas, de fato, que devem ser tomadas, também repassa, no caso, para a imprensa. Muito obrigada, delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO, passando aqui, Joelson, um resultado da DRACO 211, operação retomada, que foi deflagrada na manhã desta terça-feira no residencial Torquato Neto, que fica na zona sul de Teresina, com o objetivo de desarticular um núcleo de uma organização criminosa atuante na zona sul. E como resultado, 20 prisões e também o cumprimento de 144 mandados judiciais de busca e apreensão. Joelson.